Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, boa tarde a todos e a todas que estão aqui hoje para essa aula intitulada Dietoterapia para crianças em tratamento de câncer. Meu nome é Bárbara Paixão de Góes, eu sou nutricionista com especialização no tratamento da obesidade. Bom, agora, dia 15 de fevereiro próximo, nós iremos comemorar, celebrar o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E essa aula é uma aula que tem como objetivo trazer um pouco da importância da dietoterapia no contexto do tratamento das crianças que sofrem com o câncer, no tratamento oncológico, trazer dicas e orientações para controle de sintomas, e eu espero que seja uma aula esclarecedora e que auxilie os profissionais da saúde que lidam com esse público infantil no tratamento contra o câncer. Bom, então o que seria o câncer? O câncer ele se dá por um crescimento desordenado de células que invadem tanto tecidos quanto os órgãos. E ele pode, chegar a ter mais de 100 tipos malignos, alguns mais comuns, alguns mais raros, mas nós temos aí mais de 100 tipos de câncer malignos. A gente também tem tumores que acabam se espalhando para outras partes do corpo, o que é denominado de metástase. Então, às vezes, um câncer de colo do útero pode acabar espalhando para o pulmão, para o coração, para os rins, para órgãos ovários, enfim, órgãos adjacentes. É quando, nesses casos, a gente tem a metástase. E falando um pouco sobre os casos de câncer, sobre a epidemiologia dessa doença, anualmente, mais de 150 mil crianças são diagnosticadas com câncer em todo o mundo. E nas últimas décadas, a boa notícia é que a taxa de sobrevivência de crianças com câncer aumentou significativamente, passando de 58% lá na década de 70 para mais de 85% anualmente. E parte dessa melhora, além da evolução dos tratamentos, se dá pelo diagnóstico mais precoce, porque há muito tempo se pensava que o câncer era uma doença de adultos, que não acometia crianças ou não tanto crianças. E hoje já se sabe que, infelizmente, ele acomete sim um público infantil em grande quantidade. Então, o diagnóstico precoce e também o tratamento com o auxílio da dietoterapia, que eu vou falar aqui, que melhora a qualidade de vida e melhora o prognóstico durante o tratamento, essas crianças, elas hoje têm, uma expectativa de vida, uma qualidade de vida, uma chance de cura maior. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são esperados aproximadamente 704 mil novos casos de câncer no Brasil para o triênio 2023 agora a 2025. Então, são muitos casos até o final desse ano. O risco estimado, segundo o INCA, é de 137.087 casos por milhão no público do sexo masculino e 139.004 por milhão no sexo feminino. Então, são números ainda muito altos, né? E embora os dados específicos, aí, quando a gente pesquisa, tenta trazer dados específicos para o câncer pediátrico, eles ainda não estejam tão bem detalhados, a gente não tem muitos dados específicos,
é essencial reconhecer a importância do diagnóstico precoce, que, como eu falei, quando é diagnosticado de forma precoce, a gente tem um tratamento adequado, que se inicia logo e, consequentemente, melhores taxas de sobrevivência infantil. Então, o diagnóstico precoce é um dos fatores que mais contribuem para essa taxa maior de sobrevida. E a gente tem alguns cânceres que são mais comuns, que acometem o público pediátrico. Então, a leucemia, nas leucemias, que são cânceres que afetam o sangue e a medula óssea, os tumores do sistema nervoso central, que afetam o cérebro e a medula espinhal, os linfomas, que são cânceres que se originam basicamente no sistema linfático. Então, esses são os principais e mais comuns tipos de cânceres que acometem o público infantil. E o tratamento desses cânceres, ele vai ter alguns efeitos que vão acontecer, né, durante todo o processo. E uma das características do tratamento contra o câncer é que ele vai atacar particularmente as células gastrointestinais, as células capilares e as do sistema imunológico. Então, por mais que a quimioterapia ela foque em matar, vamos dizer assim, eliminar as células cancerígenas, a maioria desses quimioterápicos eles não têm ação específica. Então, ele acaba destruindo células que se comportam de forma parecida com a célula cancerígena. E essas células que se comportam mais próximo, vamos assim dizer, das células cancerígenas, são principalmente as células gastrointestinais, do trato gastrointestinal, dos capilares e do sistema imune. Então, por isso, né, isso explica a maior parte dos efeitos colaterais que a gente já conhece da quimioterapia. O paciente sente náuseas, perda de cabelo e maior suscessibilidade às infecções, porque ele acaba ficando imunossuprimido pela perda dessas células imunes. Além das náuseas também, a gente tem desconfortos gastrointestinais, como constipação e diarreia, né? E a perda de cabelo, que é a mais conhecida e mais característica, né, do tratamento contra o câncer, porque as células capilares realmente elas são muito afetadas durante o processo quimioterápico. E os efeitos colaterais, eles não param por aí. A gente tem também os efeitos na cavidade oral. Eles são muito comuns, porque ocorre a secreção das drogas por meio da saliva. Então, uma forma do corpo expelir essas drogas é pela saliva. E aí, devido à alta toxicidade desse medicamento quimioterápico na cavidade oral, que vai sendo liberado pela saliva, a mucosa acaba sendo afetada, acaba ferindo essa mucosa. E aí, dentre os efeitos, a gente pode destacar a mucosite, com aquelas pequenas feridas que acabam aparecendo, aftas e feridas na boca, a xerostomia, que é a boca seca, e a digeusia, que é aquele apetite, apetite não, desculpa, a sensação de sabor prejudicada, né? Então, o paciente às vezes fala que tudo tem gosto de papel para ele, né? Ou que tudo amarga na boca. Infelizmente, ele perde esse paladar dele fica alterado, essa sensação, né, do sabor fica alterada. E qual que é o impacto nutricional? Qual que é o impacto no estado nutricional do paciente que passa por isso? Então, a gente tem perda de apetite por conta dessa alteração no paladar. Então, imagina você comer tudo e ter gosto de papel, como o paciente já relatou para mim. Ou você comer e tudo ter gosto amargo, né? Náuseas e vômitos frequentes, que acabam fazendo o paciente perder peso. A mucosite oral dificulta a ingestão dos alimentos porque dói muito. Então, quem já teve uma afta na boca sabe o tanto que incomoda. Quem já mordeu a língua e ficou com a língua machucada sabe o tanto que isso dói, você não quer comer nada. E, consequentemente, com todos esses fatores, a gente tem perda de peso e desnutrição. E a desnutrição é fator de risco para o paciente em tratamento oncológico. Então, ele, pela doença em si, o câncer já é hipermetabólico, o paciente já perde muito peso, já fica muito debilitado. A quimioterapia debilita muito o paciente e ainda se ele desnutre, se ele não consegue, né, se alimentar como deveria, isso piora muito o prognóstico. Então, qual que é a importância da intervenção da dietoterapia? Primeiro, estado nutricional.
Quando a gente tem uma intervenção adequada, focada nos sintomas do paciente, ajustando a dieta da forma adequada, suplementando quando necessário, a gente tem uma manutenção do estado nutricional adequado. Dificilmente esse paciente ganha peso, né, ou até melhora o estado nutricional, mas ele mantém. Isso já é uma grande vantagem. Ele manter o estado nutricional, ele não ter piora do quadro nutricional dele. Quando a gente consegue melhorar, então, é uma vitória imensa. Mas dentro da nossa realidade, se a gente mantém o estado nutricional, já é uma vitória enorme. Imunidade, como eu falei, as células imunes elas são atacadas com a quimioterapia. Então, uma dieta equilibrada ajuda no suporte ao sistema imunológico. O paciente desnutrido, ele acaba tendo uma debilidade ainda maior do sistema imunológico. Então, é importantíssimo suprir, né, vitaminas, minerais, necessidades de nutrientes para que o sistema imunológico se fortaleça. Tratamento. A gente tem uma melhora na tolerância ao tratamento oncológico quando o paciente está com estado nutricional adequado. Então, ele tolera melhor a medicação, ele acaba resistindo melhor a todo o processo quimioterápico e ele responde melhor também, porque um corpo mais fortalecido, a gente tem resposta melhor ao tratamento. E qualidade de vida, né, gente? Porque a gente promove qualidade de vida quando o paciente ele consegue comer. Comer é um ato que vai além de nutrir. A gente sabe que tem fatores emocionais envolvidos, que tem fatores psicológicos envolvidos no ato de comer. Então é muito ruim você não conseguir comer. Então, quando a gente consegue proporcionar conforto para que o paciente coma pela boca, a gente tem mais qualidade de vida. E aí, como eu disse, paciente oncológico, torna a dizer, células imunes são comprometidas, dietoterapia ajuda muito nesse processo. Mas para isso eu preciso ter cuidados com o paciente que é imunossuprimido. Então, o que é importantíssimo? Higienização rigorosa. Então, no hospital já é feito isso, né? Lava bem-se verduras, legumes e frutas com solução clorada. Higieniza-se bem as mãos e os utensílios antes de preparar qualquer alimento para o paciente imunossuprimido. Mas em casa, quando esse paciente ele vai para sessões quimioterápicas e está em casa durante o tratamento, ele retorna para casa, é muito importante que tenha todo esse cuidado, tá? Para que a dieta dele não tenha contaminação. Excluir totalmente da dieta alimentos crus ou mal cozidos. Então, preferir alimentos bem cozidos e ovos totalmente cozidos. Evitar sushi, sashimi, alimentos que tenha ovo cru na composição, como maionese caseira. Então, tudo isso é risco de contaminação para o paciente imunossuprimido. Então, evitar e excluir. Além disso, escolher produtos industrializados seguros. Então, no hospital, tudo que vai para o paciente oncológico imunossuprimido vai fechado, lacrado. Então, em casa, optar por leite e derivados que sejam pasteurizados. Evitar queijos frescos ou artesanais que não sejam pasteurizados, porque a pasteurização, ela elimina ali esses micro-organismos nocivos, né? Se não for pasteurizado, a gente já pode ter um risco gravíssimo de contaminação e infecção. Armazenamento adequado, conservar os alimentos na temperatura correta, não consumir produtos vencidos ou com embalagens violadas. Então, no ambiente hospitalar, isso é muito mais controlado. Enquanto o paciente está ali institucionalizado, é muito mais controlado. Mas quando o paciente ele vai e faz o tratamento quimioterápico e retorna para casa, esses cuidados eles precisam ser reforçados, né, com a família, com os pais que vão cuidar dessa criança, para que tenha toda essa cautela ao ofertar a alimentação. E quais são as estratégias para melhorar a aceitação? Porque o paciente muitas vezes não vai querer comer, não tem jeito. Então, algumas coisas podem ser feitas. Primeiramente, oferecer as refeições em menores quantidades e de forma mais frequente. Então, às vezes, o paciente fica super empolgado, que é um alimento que ele gosta, ele começa a comer super feliz, do meio para o fim do prato, ele já começa a nausear, começa a se sentir muito cheio, porque essa sensação de plenitude gástrica é muito comum. Rapidamente, pouco alimento que ele comeu, ele já se sente cheio. Então, é comum. Então, se a gente oferece uma quantidade menor, ele consegue aproveitar esse momento que ele está feliz comendo, está sentindo bem, come aquela pequena quantidade e fica satisfeito. Dali para frente, numa próxima oportunidade, a gente oferece uma outra pequena quantidade. Então, fracionar as refeições de 5 a 6 vezes, pelo menos, é o ideal. E seguindo a tolerância do paciente, claro.
Incluir alimentos preferidos por essa criança, desde que adequados. Então, às vezes, o paciente está institucionalizado e ele não quer comer absolutamente nada. Ele só quer comer batata frita, por exemplo. E não é recomendado alimento frito ou gorduroso, mas a gente consegue colocar essa batatinha na air fryer, por exemplo, e ofertar essa batatinha para essa criança. Então, a gente tentar incluir esses alimentos, fazer adequações, adaptações, para que ela aceite, é muito importante. Utilizar suplementos nutricionais conforme a orientação profissional. Então, muitas vezes, essa criança está perdendo peso muito rápido, está com dificuldade para comer. Aí, a nutricionista ou nutricionista pode prescrever um suplemento. Existem suplementos que parecem iogurtes, né, a consistência de iogurte, de garrafinha, que dá para essa mãe ofertar para essa criança, de acordo com a aceitação. Tem com gosto de morango, gosto de chocolate, que já ajuda a repor proteína e caloria. Então, se necessário, optar por esses suplementos. Envolver a criança na escolha e na preparação dos alimentos. Se essa criança está em casa, está em processo quimioterápico, mas está em casa, a mãe, o cuidador, o pai, quem for fazer essa refeição, pode envolvê-lo no processo, ajudar, ele pode escolher, porque isso faz com que motive ele a querer comer, tá? Mas isso lembrando de acordo com a tolerância. Se a criança estiver com muita náusea, estiver muito fraquinha, muito enjoadinha, não é legal, né, colocar, porque o próprio cheiro de preparação do alimento pode causar mais náusea, mais desconforto. Mas pequenos lanches pode sim envolver a criança, tá? Dependendo da tolerância. E aí, falando agora sobre os controles dos sintomas. Além de todas essas estratégias que eu falei, é muito importante controlar o sintoma para que a dietoterapia funcione. Então, não adianta ofertar alimentos que a criança gosta, não adianta fracionar, fazer tudo isso que eu falei, se a criança está com algum sintoma muito grave e você não maneja esse sintoma para que ela consiga comer. Então, por exemplo, mucosite. Oferecer alimentos macios e fáceis de engolir. Então, é importante que seja um alimento que não piore esses machucados na boca. Alimentos secos, alimentos duros, crocantes, vão fazer a criança sentir dor. Então, é interessante colocar alimentos mais macios e fáceis de engolir. Evitar alimentos ácidos, picantes ou com temperaturas extremas. O alimento muito quente ou o alimento muito frio vai causar desconforto. Então, qual que é o ideal? Temperatura ambiente. Manter a boa higiene oral e hidratação adequada. Então, escovar o dentinho, usar enxaguante bucal, se for o caso, dependendo da idade da criança, e hidratar. Essa criança precisa beber bastante líquido. Se ela tiver com muita náusea e vômito, em pequenas quantidades ao longo do dia, mas é importantíssimo hidratar. Diminuir o uso de sal e de condimentos das preparações, de acordo com o grau da mucosite. Então, dependendo do quão grave está essa mucosite, até o sódio adicionado, o sal adicionado no alimento pode causar muita dor. Então, vai diminuindo de acordo com a sensibilidade e o grau que esses ferimentos estão na boca, o grau dessa mucosite. Isso aqui já ajuda demais ao paciente conseguir comer melhor. Xerostomia, aquela sensação da boca seca o tempo inteiro. Utilizar ervas aromáticas como tempero nas preparações, evitando sal e condimentos em excesso, porque o sal vai aumentar essa sensação de sede. Então, usar bastante ervas aromáticas, açafrão, orégano, manjericão, colocar cheiro verde, cebolinha, tudo que der mais aroma, né, e sabor para não necessitar tanto de sal e principalmente de outros condimentos que contenham sódio. Alimentos mais úmidos, adicionando caldos e molhos às preparações ajuda. Então, um feijão com arroz, colocar o feijão bem molhadinho, né? Às vezes um tutu de feijão, né? Para ajudar a tirar essa sensação de secura mesmo. Evitar alimentos secos. Ingestão de gotas de limão nos alimentos, de balas cítricas ou mentoladas que não tenham açúcar, também ajudam a ter essa sensação de maior hidratação da boca. Mastigar gelo também é uma ótima alternativa. No caso das crianças, pode ser feito de água de coco ou de fruta, suco natural de fruta, que eles adoram, mas o ideal é o picolé. O picolé eles amam. Então, fazer o picolé natural de fruta
né, cuidado com a higienização desse picolé, ou comprar mesmo, né, que o picolé industrializado de fruta, sem adição de açúcar, ótima alternativa para a criança poder melhorar esse sintoma de xerostomia. Digeusia. Então, o paciente sente gosto de papel, como já me falaram, o paciente acha tudo com gosto amargo, tudo com gosto azedo, tudo intragável. Então, quais são as estratégias? A gente pode usar ervas aromáticas, como eu falei, o açafrão, manjericão, cebolinha, cheiro verde, orégano, para deixar mais cheiroso, né, esse alimento mais saboroso, para fazer as preparações, que isso vai realçar o sabor, porque ele não está sentindo gosto ou ele sente esses gostos alterados. Estimular a ingestão dos alimentos preferidos. Então, pegar os alimentos que essa criança mais gosta de comer e incentivar ele a comer. Ofertar alimentos com sabores mais fortes. Então, pesar um pouco a mão nesses temperos, se ele tiver com digeusia, para que ele sinta o gosto. Porque às vezes ele fala assim, não tem gosto de nada essa comida, não estou sentindo gosto de nada. E realmente ele não deve estar mesmo sentindo gosto de nada, porque é um efeito adverso do tratamento. Preparações de pratos mais coloridos e visualmente apetitosos. Então, no imunossuprimido, ele não pode comer nada cru, mas colocar cenoura, brócolis, eh, batatinha, vários abobrinha, que tem cor. Então, várias cores, aquilo tudo cozido, que ele pode comer cozido, no prato ajuda. Às vezes, um purezinho de batata, se ele não estiver conseguindo comer bem por causa, às vezes, da mucosite, purezinho de abóbora, fazer cores, deixar o prato bonito, para que essa criança, né, as crianças elas comem com os olhos. Então, para que ela olhe e tenha vontade de comer, se interesse por comer. Dependendo da idade dessa criança, fazer preparações com desenhos mesmo, fazer uma carinha, fazer olhinhos, né, fazer eh, ter criatividade mesmo para montar, se tiver essa disponibilidade, isso atrai muito a atenção da criança e faz toda a diferença na hora dela despertar mesmo o interesse por comer. Náuseas e vômito. Quando a criança estiver apresentando náusea e vômito, é importante oferecer alimentos secos, como biscoito ou torradas, principalmente quando acordar. Mas aí tem que ter o cuidado com a mucosite. Se ele estiver com ferimentos na boca, uma orientação choca com a outra. Então, sempre ter a sensibilidade de observar, tá? Essa orientação, ela serve se o paciente não tiver mucosite. Se ele tiver com mucosite incomodado, com dor, não dá para usar. Mastigar ou chupar gelo 40 minutos antes das refeições. Também ajuda muito na náusea e no vômito, mas depende da tolerância. Se o paciente tiver com mucosite num grau muito elevado, essa temperatura extrema gelada, tem paciente que sente alívio, tem paciente que sente muito desconforto. Então, observar cada caso, avaliar e ver a tolerância. Se ele tolera, chupar o gelo 40 minutos antes da refeição, ficar ali, ó, chupando gelo 40 minutos antes, ajuda. Evitar alimentos gordurosos ou com muitos temperos e odores fortes. Então, se o paciente ele não está sentindo sabor e você aumenta os temperos para ajudar nisso, mas ele está com muita náusea e vômito, você acaba tendo um efeito contrário. Além dele não conseguir, dele não comer, ele não vai conseguir, porque ele está com náusea e vômito. Nossa, Bárbara, é difícil demais. Como que a gente faz, né? E é difícil mesmo, gente. Não é fácil, tá? A gente precisa ir dosando e vendo a tolerância de cada paciente. Então, tem que ter muito cuidado. Então, colocar mais temperos ajuda muito para o paciente que está com disgeusia, mas dificulta se ele está com náusea e vômito. Então, tem que achar um meio termo. Incentivar a ingestão de líquidos entre as refeições, em pequenos goles. Então, não dá para ele comer e beber ao mesmo tempo, porque isso vai aumentar a náusea e vai gerar a vontade de vomitar. E ele precisa se hidratar para diminuir também a desidratação, porque o vômito, né, vai trazendo perdas líquidas para esse paciente. Então, o que fazer? Dar sempre golinhos, deixar, né, o paciente sempre ingerindo líquido ao longo do dia, em goles de acordo com a tolerância dele. Utilizar gengibre em infusão, chazinho do gengibre, como tempero também é bom, ou adicionar a sucos
uma raspinhas de gengibre ali no suco de limão, né, num suco natural, também ajuda muito, porque é antinauseante. Então o gengibre, ele é um antinauseante natural. Até cheirar o gengibre, tem paciente que fala que gosta do cheiro, cheira o gengibre já melhora a sensação de náusea. Então aí fica uma dica valiosíssima e que ajuda muito usar o gengibre para controle, principalmente de náuseas. Outro sintoma muito recorrente, constipação, o intestino prende. Então, na quimioterapia, geralmente não, é uma mistura, né, de é um coquetel de medicamentos e tem opioides, que são constipantes. Então, o paciente ele fica constipado e a gente tem que seguir orientações para constipação. Evitar alimentos obstipantes, que vão prender mais esse intestino, como goiaba, caju, banana, a banana prata especificamente, cuscuz, farinha de mandioca, o próprio suco também de caju ou de goiaba não é indicado, porque prende ainda mais. Optar por alimentos ricos em fibras e aumentar o consumo de líquidos. Então, muito importante fazer as duas coisas, porque tem paciente que aumenta o consumo de fibras e aí não se hidrata devidamente, não se hidrata corretamente, às vezes porque está com náusea, enfim, tem dificuldade de beber mais líquidos, e aí tem uma piora do quadro, ao invés de melhora, porque as fibras precisam dessa água também. Né? Para o intestino funcionar, precisa de líquido, de água. Água de coco, chá, suco, importantíssimo. Consumir líquidos aquecidos. Essa dica aqui, gente, maravilhosa. Consumir líquidos aquecidos meia hora antes da presença do reflexo gastrocólico em jejum, que ocorre principalmente após o desjejum. Então, esse reflexo, né, gastrocólico, essa vontade de ir ao banheiro, ela vem geralmente logo após o desjejum, logo após o café da manhã. Então, qual é o ideal? O paciente acordou, já ingeriu um líquido aquecido, pode ser um chá de gengibre. Fazer uma ingestão ali desse líquido meia hora antes de comer, aí ele já vai estimular o intestino a funcionar. Aí ele come, quando vier esse reflexo gastrocólico, ele consegue ir ao banheiro com mais facilidade. Incentivar também a ingestão de líquidos entre as refeições, em pequenos goles. Como eu falei, a ingestão hídrica é importantíssima, o tempo inteiro incentivando esse consumo de líquidos. Orientar a ingestão de alimentos com características laxativas. Então, alimentos laxativos, ameixa, mamão, vitamina, às vezes, né, um suco de laranja batido com mamão. Tudo isso vai ajudar a ir soltando o intestino. E o oposto, diarreia. O que fazer no caso da diarreia? Restringir lactose, sacarose, glúten, cafeína e teína, se necessário. Então, observa a tolerância do paciente. Como medida protetiva, nos primeiros dias da diarreia, o ideal é retirar tudo e ir reintroduzindo de acordo com a tolerância do paciente. Evitar alimentos ricos em fibras insolúvel, como ameixa e mamão, por exemplo. Todos os laxativos. Preferir alimentos gelados, líquidos e pastosos. Então, vocês lembram que lá para a constipação, eu dei a dica do chá ou da bebida quente, para estimular ali o trato gastrointestinal antes do café da manhã, para facilitar a ida ao banheiro. Aqui o paciente está com diarreia, então é o contrário. Então, esses alimentos quentes, né, bebidas quentes que estimulam o trato gastrointestinal, vai piorar o quadro de diarreia. Então, a gente faz o contrário. Oferta alimentos gelados, de preferência alimentos líquidos e alimentos pastosos, para principalmente hidratar esse paciente, porque a perda de líquido, assim como no vômito, é enorme na diarreia. Preferir alimentos obstipantes e sem gordura. Um suquinho gelado de goiaba, um suquinho gelado de caju aqui são excelentes. A farofa, mas sem gordura. Uma farinhazinha ali com a farofa com um pouquinho de azeite vai ajudar. Esses alimentos mais secos, né? Se o paciente tolerar, ajuda. E assegurar a ingestão hídrica adequada. Então, beber bastante líquido, água de coco geladinha, água, vai ajudar muito nesse processo de reidratar mesmo o paciente.
E chegando aqui ao final da nossa aula, como considerações finais, eu queria reforçar que a dietoterapia, ela é essencial no manejo de crianças com câncer. Vocês viram um tanto de sintomas, eu nem coloquei todos aqui, coloquei só os principais, porque não daria tempo falar de todos os sintomas que o paciente apresenta. Tem muitos outros, mas esses são os principais, e tudo isso vai impactar muito. Quando a gente pensa num adulto, já é muito difícil esse manejo, mas quando a gente pensa em uma criança, muitas crianças têm restrição alimentar, tem criança que, infelizmente, tem hábitos alimentares muito ruins e acabam sendo institucionalizadas e não come verdura, e não come fruta, e não tem aceitação boa. Então, são vários fatores que impactam muito a saúde dessa criança. Então, é importantíssimo conhecer dessas estratégias para fazer uma dietoterapia adequada, porque essa dietoterapia vai prevenir desnutrição, vai ajudar muito no controle dos sintomas e na recuperação do paciente, enquanto ele está aí nesse processo. A abordagem individualizada também é crucial para atender a necessidade específica de cada paciente. Então, vai ter paciente que vai apresentar mucosite, tem paciente que não. Tem paciente que vai constipar, tem paciente que não. Né? Então, cada paciente é um paciente. Cada um vai reagir de uma forma à quimioterapia. E esse cuidado, esse olhar individual é o que vai fazer toda a diferença no tratamento, na resposta e na dietoterapia. Obviamente, eu não poderia deixar de falar que o trabalho multidisciplinar otimize muito os resultados desse tratamento. Vou mencionar aqui a mucosite como exemplo, porque eu tenho um amigo que é dentista, cirurgião dentista, e ele faz um trabalho excelente com o tratamento de mucosite com os pacientes oncológicos. Ele trabalha num hospital oncológico. E ele sempre me fala o tanto que ele ama a parceria com a nutrição, por exemplo. Como ele acho importante esse trabalho, porque ele faz tratamento para mucosite com laser terapia, tem várias estratégias, e ele fala o quanto é importante a nutrição saber também, né, ajudar nessas estratégias com a parte da alimentação, o que ofertar, o que não ofertar, né, as dicas que eu dei aqui, porque ele falou que o trabalho em conjunto, o paciente vai cicatrizando, vai melhorando, vai respondendo muito melhor. Então, quando a gente tem uma equipe, né, não só médico, mas enfermeiros, né, nutricionistas, todo mundo ali, dentista, auxiliando, a evolução do tratamento é outra, né, é muito melhor. Então, o trabalho em equipe aqui é crucial, importantíssimo. Por fim, as referências que eu retirei as informações: Instituto Nacional de Câncer, INCA, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS-OMS, e o livro que eu queria apresentar para vocês, que eu tive o prazer de ser organizadora e também autora de alguns capítulos, dentre eles o capítulo Controle de Sintomas, que eu utilizei para preparar essa aula. O livro é intitulado Oncologia, uma visão interdisciplinar. Ele foi lançado em 2021. Então, eu organizei junto com a professora Araída Dias Pereira e com a professora Jussara Maísa Silva Campos. Nós três organizamos esse livro, mas os capítulos são escritos por profissionais que trabalham com oncologia de diversas áreas. É uma visão interdisciplinar, porque tem médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, todo mundo dentista, todo mundo que trabalha no universo da oncologia contribuiu com esse livro. Então, fica aí a referência. Se vocês quiserem adquirir, tem na Amazon, tem disponível na própria editora, e toda a renda da venda desse livro é convertida para ajuda no tratamento de câncer de mulheres na cidade de Palmas, Tocantins. Então, é um livro riquíssimo, com muito conteúdo para quem se interessar pelo tema e quiser aprofundar e ainda ajudar mulheres no tratamento que estão em tratamento de câncer. Muito obrigada a todos. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com o Telesaúde Goiás, que eles estão sempre à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada.